Fraternais saudações. E desde a última vez que relatei este caso aqui para os senhores, dignos e dignas, aproximadamente novas 60, 70 mil pessoas se inscreveram em nosso canal. Por isto também considero oportuno utilizá-lo como introdução à nossa reflexão de agora, a saber, os perigos da abertura do terceiro olho, os perigos do despertar da Kundalini, os perigos de se pedir de forma acelerada para esta encarnação ainda o processo de iluminação. Relata minha mestra em Cabala Prática que no início dos seus estudos, entusiasmada que estava com as suas práticas, que ela se decidiu por pedir à consciência cósmica universal, ao grande arquiteto do universo, por acelerar a sua iluminação nesta encarnação ainda. E como o universo sempre diz assim seja, sempre diz amém a todos os nossos intentos, desejos e pedidos, foi isto que ela começou a ter. Entretanto, ela que tinha uma vida até então muito bem estabilizada, era uma alta executiva de um sistema bancário, ela que tinha o seu esposo, os seus filhos, a sua casa e a sua vida bem organizada, começou a passar por uma série de problemáticas vindas das mais diferentes fontes. Ela começou a ter problemas no seu trabalho, começou a ter problemas na sua família, junto aos seus amigos, começaram a aparecer dificuldades mil, começaram a aparecer doenças e etc. E ela, que era absolutamente dedicada e tão e somente pedia ao universo por iluminação espiritual, começou a entrar num processo de dúvida, até que um dos seus mentores espirituais lhe explicou o seguinte: veja, o que você está pedindo ao universo é para que ele lhe acelere o processo de iluminação. E é isto que está acontecendo. Todas as problemáticas, todos os aprendizados pelos quais você teria que passar ao longo desta encarnação e outras estão sendo agora focados neste momento para que você, de fato, possa ultrapassá-los, crescer e tornar-se mestra de si mesma. Entretanto, dignos, ela, ao observar esse aspecto em sua vida, decidiu, ironicamente, por não, ou seja, o universo, não quero mais a iluminação espiritual de forma completa e acelerada, não desejo me tornar uma mestra ascensa nesta encarnação. Ela paralisou, ela congelou este pedido e a sua vida começou a voltar ao normal. Este é um caso um tanto quanto bem-humorado, dignos, para explicar que sim, o universo sempre diz amém, o universo sempre diz assim seja. Entretanto, por vezes, por mais nobre que seja o nosso pedido, por mais elevado que seja o nosso intento, ainda assim isso pode trazer dificuldades e desabores desnecessários. Antes de entrarmos em nossa reflexão de agora, claro, sejam muito bem-vindos, dignos e dignas, a este, que é o nosso vídeo de número 502, 502º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Desde já, claro, se inscreva em nosso canal se você for novo por aqui, ative as notificações, no final também compartilhe o link deste vídeo nos seus grupos espiritualistas e deixe aqui a fórmula antiquíssima que consta inclusive na tradição de São Bento, que é a seguinte: ora et labora, ou seja, medita, espiritualiza-te, mas também trabalha efetivamente. Ora et labora. Deixa aqui nos comentários, ora et labora, ou seja, ora, mas também trabalha. E vamos lhes responder particularmente na medida do possível. Ora et labora. Pois bem, qual é o primeiro perigo do despertar, portanto, deste terceiro olho ou dos chakras, ou mais especificamente da Kundalini? É a ilusão. Ou seja, é importante levarmos em consideração que o plano astral é extremamente plástico, ele é extremamente fluido e, portanto, ele também não vai revelar a verdade absoluta.
Em geral, cerca de 80 a 90% daquilo que a gente vê no plano astral deve ser descartado. Isto quer dizer que, em grande medida, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente presencia e aquilo que a gente consegue trazer à memória da mente objetiva, seja através de clarividência, de clareaudiência, seja através dos sonhos, ou seja, da vivência no mundo onírico, da projeção astral, deve passar por um crivo, porque sim, existe camadas e camadas de ilusões, camadas e camadas de plasticidade que vão se entremeando, que vão se entrelaçando, que por vezes pode conduzir o indivíduo a conceitos, a conclusões errôneas. Nem tudo aquilo que se vê no mundo espiritual é realidade, e apenas a maturidade experimentada nos será capaz de distanciar uma coisa da outra, separando, portanto, alhos de bugalhos. O segundo perigo, dignos e dignos, é a psicose, ou seja, são processos psicológicos degenerativos, negativos, conturbados e sombrios que por vezes podem ser também acionados através destas experiências. Por vezes as pessoas ou alguns indivíduos, algumas escolas querem despertar de forma acelerada estas mesmas experiências através de drogas, através de uso de substâncias das mais diversas, através de processos um tanto quanto indefinidos e indesejáveis ou não recomendáveis, e tudo isto também pode acionar determinadas problemáticas psicológicas, e estas problemáticas psicológicas podem ser inclusive intensificadas no caso de indivíduos naturalmente com problemas já de natureza mental e psicológica, no caso de indivíduos que tomam remédios e etc. Outro elemento aqui importante é a própria insônia. Vejamos que não é algo muito incomum indivíduos que trabalhem de forma não programada e não responsável à conexão com o plano astral, deles começarem a ser perturbados em seu sono através de pesadelos, através de visões, através de conexões indesejadas com entidades, com espíritos mais ou menos trevosos e sombrosos. Isto também é um outro perigo que vai ocorrer. Outro elemento importante é a hipersensibilidade. A hipersensibilidade que vai se dar inclusive no aspecto físico e até no aspecto etérico, ou seja, no intermediário entre o astral e o próprio físico. Lembro-me inclusive que em alguns momentos, dignos, eu consigo sentir o desejo pela bebida alcoólica, o desejo pelo fumo quando me aproximo desse tipo de pessoa que bebe, que fuma, ou quando estou em algum bar ou algo próximo disto, mesmo eu particularmente não bebendo e não fumando, nunca propriamente passei por este vício. Não estou aqui recriminando, não é este aqui o ponto central, só estou dizendo que tenho esta facilidade, quando me aproximo de alguém que tem estas mesmas inclinações, de começar a sentir isto em mim. E aí eu já tenho esta maturidade de saber, veja, não é algo propriamente meu, mas é algo que vou absorvendo de outras pessoas, e este tipo de absorção pode se dar nos mais variados níveis. Alguns indivíduos podem absorver o sentimento, podem absorver a apatia, podem absorver o cansaço, os pensamentos tumultuados, as problemáticas psicológicas, é o que nós chamamos de efeito esponja ou de hipersensibilidade. Então, um dos perigos ou um dos cuidados que o processo de abertura do terceiro olho, de despertar da Kundalini vai exigir é este. Outro elemento importante são as dores e os incômodos. No caso de alguns indivíduos, estes vão relatar existir uma espécie de dor ou uma espécie de incômodo, mesmo dores de cabeças e processos fisiológicos semelhantes, que podem ter uma razão até psicossomática, mas seja como for, por vezes todo o processo espiritual de mediunidade, de conexão, de despertar com o plano astral pode conduzir algumas pessoas também a
internalizar, a somatizar estes mesmos mecanismos, por vezes de forma indesejada, na sua própria fisiologia. Então também tem que se tomar cuidado com isto. Outro elemento importante é o próprio isolamento social, ou seja, a pessoa, justamente pela hipersensibilidade, o indivíduo, por ter esta capacidade de ir abrindo cada vez mais e mais de percepção do plano astral, ele tende a começar a se afastar de grupos, de muitas pessoas ou de pessoas que não têm uma boa higiene espiritual. Isto também é algo natural. A pessoa começa a querer ficar muito consigo mesma. É inclusive, dos karma dos médiuns, o isolamento e, por vezes, a solitude, quando não, a própria solidão. Outro elemento importante é a desorientação espiritual. A pessoa, em conexão com o plano astral, tende também a esbarrar, e isto não é algo muito incomum, com instrutores espirituais, com mentores espirituais, com guias que, na verdade, são também personas, são cascões ou são entidades perturbadoras, enganadoras. Não é porque você encontrou um ser no plano astral, por mais refulgente que ele pareça ser, por mais eloquente que ele se apresente, ou pelas coisas maravilhosas que ele diga acessar, que de fato ele tem a capacidade de lhe instruir, de lhe conduzir. Por vezes pode ser um espírito enganador, ou, como diria Allan Kardec, um espírito zombeteiro. Por isso é importante o estudo, a meditação, a ponderação, sempre ter um pé atrás e seguir a voz do seu coração e da sua intuição. E por fim, dignos, o último grande perigo aqui é a lunação. É a pessoa que vive apenas no mundo da lua. Ela começa também, por vezes, variados casos, a gente verifica isso no dia a dia, a viver apenas para as questões espirituais. Ela quer se isolar excessivamente, até mesmo dos seus desafios, dos seus problemas, do seu cotidiano, e isto conduz a pessoa ao mundo da lua, conduz a pessoa a um processo de irresponsabilidade, de não mais querer viver neste plano físico e, portanto, começa a abandonar a si mesma, as questões materiais, as questões sociais, as questões de trabalho, as questões de estudo, familiares e etc. E tudo isto também vai corroendo a vida do próprio indivíduo, conduzindo-o assim a um buraco, a um bueiro de desgraças, de desafetos, de fracassos infindos, trazendo assim a espiritualidade, nestes casos, mais problemáticas do que soluções. Estes são elementos com os quais se deve ter cuidado no caso do despertar, do afloramento ou da busca pela iluminação, pela conexão com o plano astral. Dignos e dignas, voltaremos a estes e a outros aspectos futuramente. Se você assistiu até o final, deixa aqui nos comentários. Assistindo até o final. Paz profunda.